A chuva fina caía sobre as ruas movimentadas de uma metrópole brasileira à beira-mar, onde o ar salgado do oceano se misturava ao cheiro de asfalto molhado e escapamentos de carros apressados. Era uma daquelas cidades que pulsavam com contrastes, arranha-céus reluzentes no centro financeiro, se erguendo ao lado de bairros periféricos, lotados de sobrados apertados e vielas estreitas. No Hospital Central, um prédio antigo mas bem conservado no coração do bairro da Saúde, o movimento era constante. Enfermeiros corriam pelos corredores com pranchetas na mão, pacientes aguardavam em salas de espera abafadas e o som distante de sirenes ecoava como um lembrete da urgência da vida urbana. Mariana chegou ao hospital por volta das 7 da noite, o rosto pálido e suado, uma mão apoiada na barriga inchada de 6 meses. Aos 28 anos, ela era uma mulher de traços delicados, com cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os ombros, mas naquele momento, seus olhos castanhos estavam inchados de lágrimas contidas. Vestia uma blusa simples de algodão manchada de suor e uma saia florida que já vira dias melhores. O táxi a deixou na entrada principal e ela desceu devagar, sentindo uma contração aguda que a fez se dobrar por um instante. "Calma, filhinho", murmurou para si mesma, acariciando a barriga. "A mamãe está aqui." Ela não estava sozinha. Ao seu lado, Rafael, seu marido, a ajudava a caminhar, mas seus gestos eram mecânicos, distantes. Aos 35 anos ele era o oposto dela. Alto, de pele clara e cabelos bem cortados, sempre impecável em ternos caros, que gritavam seu status de milionário dono de uma rede de construtoras. A empresa dele transformava os morros da cidade em condomínios de luxo, mas em casa o sucesso parecia corroer tudo. "Vai ficar tudo bem, Mari", disse ele, sem olhar nos olhos dela enquanto a guiava para a recepção. Sua voz era firme, mas havia uma tensão no maxilar, como se ele carregasse um peso invisível. A recepcionista, uma mulher de meia idade com óculos grossos, os atendeu rapidamente. "Senhora, é particular ou SUS?", perguntou digitando no computador. Mariana hesitou, mas Rafael interveio. "Particular, quarto privativo. E chame o melhor obstetra." Ele entregou o cartão de crédito sem pestanejar, e em minutos, uma enfermeira os levou para uma sala de triagem. O quarto era pequeno, mas limpo, com paredes brancas e uma cama reclinável. Mariana se deitou, gemendo baixinho, enquanto a enfermeira media sua pressão. "Está alta, senhora. Vamos monitorar o bebê." Rafael ficou de pé olhando o celular, respondendo mensagens de trabalho. Ele mal notara o quanto Mariana mudara nos últimos meses. A gravidez, que deveria ser um momento de alegria, virara um campo minado. Há semanas ele chegava tarde, cheirando a perfume barato e mentiras. Mariana sabia, no fundo do peito, que algo estava errado. As noites em claro, os silêncios pesados durante o jantar em seu apartamento amplo, no bairro nobre da Orla. Mas ela engolia as dúvidas por causa do bebê. "É só estresse do trabalho", repetia para si mesma, como um mantra frágil. Enquanto esperavam o médico, a porta se abriu com um rangido. Entrou uma mulher que Mariana não esperava ver ali. Carla. Aos 26 anos, ela era a secretária de Rafael na construtora, mas todos no círculo social sussurravam sobre o caso. Alta, loira tingida, com maquiagem impecável e um vestido justo que mal disfarçava sua silhueta esguia, Carla invadiu o quarto como uma tempestade. Seus olhos verdes faiscavam de raiva, e ela carregava uma bolsa de grife que balançava como uma arma. "Rafael, o que diabos é isso? Você disse que ia me encontrar no hotel." Rafael congelou, o celular escorregando da mão. "Carla, não é hora, sai daqui", sussurrou ele, olhando para Mariana, que agora se sentava na cama, o rosto pálido de choque. A enfermeira, percebendo a tensão, saiu discretamente fechando a porta. Mariana sentiu o mundo girar. Quem é ela?" perguntou a voz trêmula, uma mão protetora na barriga. Carla riu, um som amargo e cortante. "Ah, a esposa grávida. Que patético. Ele é meu agora, sua idiota. Você acha que ele te ama? Ele me ama." Ela avançou, ignorando Rafael que tentava barrá-la. A raiva dela era palpável, alimentada por ciúmes e promessas quebradas.
Rafael havia lhe dito que o casamento era um erro, que ele pediria o divórcio assim que o bebê nascesse. Mas ali, vendo-os juntos, algo estalou dentro dela. Para, Carla! Você está louca! Rafael tentou empurrá-la para fora, mas ela se desvencilhou, os saltos altos batendo no piso de linóleo. Seus olhos se fixaram em Mariana, que tentava se levantar, o coração acelerado. Você acha que pode ficar com ele? Com essa barriga ridícula? Gritou Carla, e num impulso cego de fúria, ergueu a perna e chutou a cama, mirando a barriga de Mariana. O impacto foi leve, mas o suficiente para que o pé dela roçasse a lateral da protuberância. Mariana gritou, uma dor lancinante irradiando pelo corpo, e caiu de lado, as mãos apertando a barriga enquanto lágrimas quentes escorriam. Monstro! O que você fez? Berrou Rafael, finalmente reagindo, agarrando Carla pelos braços e a arrastando para a porta. Ela se debateu, xingando os dois, mas ele a empurrou para o corredor, chamando a segurança com a voz rouca. O quarto virou um caos. A enfermeira voltou correndo, acionando o alarme, e médicos acorreram. Mariana soluçava, o monitor cardíaco do bebê apitando erraticamente. Meu bebê, por favor, salvem meu bebê, implorava ela, o corpo tremendo de pavor e traição. No corredor, o tumulto chamava a atenção. Enfermeiros separavam Carla, que era levada para fora algemada por seguranças gritando insultos. Rafael, pálido como um fantasma, voltou ao quarto, mas Mariana virou o rosto, os olhos cheios de uma dor que ia além do físico. Como você pôde? Quem é ela, Rafael? Me diz a verdade, exigiu ela, a voz quebrada. Ele gaguejou sem palavras, enquanto o obstetra entrava, pedindo exames imediatos. O bebê está em risco. Precisamos de uma ultrassonografia agora. O hospital, com seus corredores ecoantes e cheiro de antisséptico, parecia de repente um palco de tragédia pessoal. Mariana fechou os olhos, sentindo o peso da humilhação e do medo. Ela pensava em sua família, na tia que criara, no tio que raramente via, mas que dirigia aquele mesmo hospital. Tio Eduardo, o homem discreto que subira na vida pela medicina, sem alarde. Rafael nunca soubera da conexão. Para ele, Mariana era só a esposa de origens humildes, de um bairro pobre na periferia. Enquanto a levavam para o exame, Mariana sussurrou uma prece silenciosa. A cidade lá fora continuava sua dança caótica, indiferente à dor de uma mulher traída. Mas naquele hospital, segredos começavam a se desenrolar, e o que Rafael ignorava poderia mudar tudo. A noite se estendia, carregada de incertezas, e o choro abafado de Mariana ecoava como um presságio de tempestades por vir. A maca rolava pelos corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes que piscavam levemente, como se o hospital inteiro sentisse o peso da noite. Mariana apertava os olhos, o corpo ainda convulsionando com as réplicas da dor que irradiava da barriga. O cheiro de desinfetante misturava-se ao suor frio em sua pele, e cada solavanco da maca a fazia gemer baixinho. Fique calma, senhora. Estamos quase na sala de ultrassom, disse a enfermeira ao seu lado, uma mulher robusta de uns 40 anos, com um crachá que dizia Rosa e uma voz que tentava ser reconfortante, mas carregava o cansaço de turnos intermináveis. Ao fundo, o burburinho da emergência. Vozes abafadas, o bip de monitores, o rangido de rodas de cadeiras de rodas sendo empurradas. Rafael seguia logo atrás, o rosto uma máscara de culpa e pânico. Seus sapatos italianos ecoavam no piso gasto, contrastando com o caos ao redor. Ele estendia a mão para tocar o ombro de Mariana, mas ela se encolhia instintivamente, como se o toque dele agora queimasse. Mari, me perdoa. Eu não sabia que ela viria. Foi um erro tudo isso, murmurava ele, a voz rouca, mas ela não respondia. Em sua mente, as imagens se repetiam, o rosto furioso de Carla, o chute que roçara seu ventre, o som do grito dela ecoando como um tapa na alma. Como ele pôde? O homem que jurara protegê-la, que comprara um apartamento de frente para o mar para eles, agora era o centro de uma traição que ameaçava tudo. Na sala de ultrassom, um espaço apertado com paredes bege e um aparelho antigo que zumbia ao ser ligado, o obstetra, Dr. Silva,
um homem de meia idade com barba rala e óculos embaçados, a posicionou com cuidado. Vamos ver o pequeno guerreiro aí dentro, disse ele, tentando aliviar a tensão, enquanto aplicava o gel frio na barriga dela. Mariana fixou o olhar no teto, lágrimas escorrendo pelas têmporas. O quarto estava gelado, o ar-condicionado chiando, e pela janela embaçada, via-se a silhueta das luzes da cidade piscando como estrelas falsas. Rafael ficou na porta, braços cruzados, o celular vibrando no bolso. Provavelmente Carla ou sócios da construtora, mas ele o ignorava pela primeira vez em anos. A imagem apareceu na tela em preto e branco, o coraçãozinho do bebê pulsando como um farol na escuridão. Está batendo forte, 150 batimentos por minuto. O impacto foi superficial, mas precisamos monitorar por 24 horas. Pode ter contrações prematuras, explicou o médico, ajustando o transdutor. Mariana soltou um suspiro trêmulo, alívio misturado à raiva. Ele está bem? Meu menino? Perguntou ela, a voz fraca, estendendo a mão para a tela como se pudesse tocá-lo. Dr. Silva assentiu. Por enquanto, sim, mas repouso absoluto, nada de estresse. Rafael se aproximou finalmente ajoelhando ao lado da maca. Viu? Ele está forte como você. Vamos resolver isso, Mari. Eu cuido de tudo. Mas as palavras soavam vazias, como cheques que ele emitia para apagar incêndios no trabalho. Ela virou o rosto, os olhos vermelhos encontrando os dele. Resolver? Você trouxe ela aqui, Rafael, para o nosso hospital, para perto do nosso filho. Como eu confio em você agora. A voz dela subiu ecoando na sala pequena, e o médico pigarreou desconfortável. Senhor, talvez seja melhor dar um espaço para ela. Enquanto a levavam de volta para o quarto privativo, um cômodo maior, com TV na parede e uma poltrona de couro que Rafael ocupou imediatamente, o hospital parecia acordar para a madrugada. Enfermeiros trocavam turnos no balcão da enfermaria. O café da máquina chiando vapor. E do lado de fora, a chuva fina transformara-se em garoa persistente, molhando os táxis que chegavam com mais pacientes. Mariana foi instalada na cama, com soro no braço e um monitor fetal ao lado. O bip ritmado como um lembrete constante de sua vulnerabilidade. Ela pensava em sua vida antes de Rafael. Os dias no bairro da periferia, ajudando a tia na quitanda, sonhando com uma família própria. Agora, aos 28, grávida e traída, sentia-se como uma das moradoras das favelas que via da janela do carro dele, invisível, lutando para sobreviver. De repente, a porta se abriu sem bater. Entrou um homem alto de uns 60 anos com cabelos grisalhos bem aparados e um jaleco impecável sobre o terno. Era Eduardo, o diretor do hospital, mas para Mariana era simplesmente tio Eduardo, o irmão mais velho de sua mãe falecida, que subira na carreira médica sem nunca esquecer as raízes humildes. Ele chegara de uma reunião no andar de cima, alertado pelo burburinho na emergência. Seus olhos castanhos, idênticos aos dela, se arregalaram ao vê-la ali, pálida e conectada a máquinas. Mariana, meu Deus, o que aconteceu? Perguntou ele, aproximando-se rápido, ignorando Rafael, que se levantou surpreso. Tio, você veio, sussurrou ela, a voz embargada, estendendo a mão. Eduardo apertou-a com força, sentando na beira da cama. Ele era um pilar discreto na vida dela. Visitas esporádicas, ajuda financeira velada quando as coisas apertavam, mas nunca invasivo. Rafael franziu a testa, confuso. Tio, do que você está falando? Eduardo, você conhece minha esposa? O diretor virou-se para ele, o rosto endurecendo pela primeira vez. Conheço sim, Rafael. Ela é sobrinha minha. Minha irmã criou ela, e eu ajudei no que pude. Como diretor deste hospital, eu cuido da família. Rafael piscou, processando. Ele sempre vira Mariana como a garota doce de origem simples, alguém que ele elevara com seu dinheiro. Nunca imaginara laços com o homem que assinava os cheques do hospital, onde ele doava para limpar a imagem da construtora. Eu não sabia. Por que ela nunca disse? Gaguejou ele, sentindo o chão sumir. Eduardo o fuzilou com o olhar. Talvez porque você nunca perguntou sobre a família dela, né? Sempre ocupado com seus negócios e...
Distrações. A alusão era clara, e Rafael corou, recuando um passo. Mariana observava a cena, um misto de alívio e tristeza no peito. Pela primeira vez em meses, sentia-se protegida, mas o preço era alto, a verdade nua sobre o casamento desmoronando. Tio, o bebê. Ela chutou minha barriga. A amante dele, confessou ela, as lágrimas voltando. Eduardo apertou os lábios, virando-se para uma enfermeira que entrava com relatórios. Quero o melhor time aqui, e chame a polícia para registrar isso. Ninguém agride uma grávida no meu hospital. Sua voz era a autoridade pura, o sotaque carregado de anos lidando com burocracias e injustiças. Enquanto o tio coordenava, Rafael saiu para o corredor, encostando na parede fria. O celular tocava de novo. Um advogado, provavelmente sobre o incidente com Carla, que fora detida na delegacia próxima. Um prédio cinzento a poucas quadras dali, onde a garoa molhava os guardas na entrada. Ele pensou em sua vida. As obras nos morros, despejando famílias para erguer torres de luxo, e agora, sua própria família em frangalhos. Pela primeira vez, o milionário se sentia pequeno, como os operários que contratava por migalhas. No quarto, Eduardo sentou-se ao lado de Mariana, contando histórias antigas da infância dela para distraí-la, as tardes na praia da Orla, colhendo conchas, antes de a cidade engolir tudo com concreto. Você é forte, sobrinha, como sua mãe. Vamos passar por isso, disse ele, a mão calejada na dela. Ela assentiu, mas no fundo, o medo persistia. E se o bebê não aguentasse? A noite avançava. A cidade lá fora um borrão de luzes e sombras, e os segredos entrelaçados prometiam mais dor antes da redenção. O bip do monitor continuava, um pulso teimoso de esperança em meio ao caos. A madrugada se arrastava no hospital central, com o som da garoa batendo nas janelas como um tamborilar insistente, ecoando a inquietude que pairava no ar. O quarto privativo de Mariana agora parecia um refúgio frágil, iluminado por uma lâmpada de cabeceira que lançava sombras longas nas paredes brancas. O monitor fetal bipava ritmadamente, um lembrete constante da vida que pulsava ali dentro. Mas para Mariana, cada som era uma faca no peito. Ela se recostava nos travesseiros, o soro pingando devagar no braço, enquanto o corpo ainda doía das contrações falsas que o estresse provocara. Aos 28 anos, ela se sentia envelhecida, como se a gravidez e a traição tivessem roubado anos de inocência. Seus cabelos úmidos grudavam na testa, e os olhos, inchados de choro, fixavam-se no teto rachado, evitando o olhar de quem quer que entrasse. Eduardo permanecia ao lado dela, o jaleco desabotoado revelando o cansaço de uma noite que se estendia além do turno. Ele era um homem de poucas palavras, forjado nas ruas da periferia onde crescera, antes de a medicina o levar para salas de reunião e cargos administrativos. Você precisa descansar, Mari. Eu fico aqui, disse ele, a voz grave e reconfortante, como nas visitas raras à quitanda da tia, onde ele levava frutas e histórias de pacientes que superavam o impossível. Mariana apertou a mão dele, os dedos finos entrelaçando-se aos dele, calejados por anos de cirurgias. Tio, eu não sei o que fazer. Ele. O Rafael mentiu para mim o tempo todo. E agora o bebê? Se algo acontecer por causa disso? A voz dela falhou, e um soluço escapou, abafado pela mão que cobria a boca. Do lado de fora, no corredor estreito que ligava a ala obstétrica à administração, Rafael andava de um lado para o outro, os sapatos polidos rangendo no linóleo gasto. O celular no bolso vibrava incessantemente. Mensagens de advogados, de sócios da construtora, preocupados com o escândalo que poderia vazar para a imprensa local. Aqueles jornais sensacionalistas que adoravam histórias de milionários caindo em desgraça. Mas ele mal olhava para a tela. Pela primeira vez em anos, o peso do império que construíra, torres de vidro erguidas sobre os morros onde famílias como a de Mariana outrora viviam, parecia esmagá-lo. Ele se encostou na parede fria, passando a mão pelo rosto suado, lembrando-se do dia em que a conhecera. Uma feira na orla, ela vendendo artesanato com um sorriso que iluminava o sol poente.
Eu a tirei dali, pensou ele, mas agora via o quão arrogante era essa ideia. Ele não a tirara de lugar nenhum, apenas a arrastara para seu caos. A porta do quarto se abriu, e uma policial uniformizada entrou acompanhada por um detetive de meia-idade, com bigode grisalho e um bloco de notas na mão. Senhora Mariana, precisamos registrar o depoimento sobre o incidente, disse a policial. Uma mulher de traços firmes, provavelmente mãe de família, pelo jeito como olhava para a barriga dela com empatia. Eduardo se levantou, autoritário. Tudo bem, mas ela está fraca. Sejam breves. A policial assentiu, puxando uma cadeira de plástico que rangeu ao se arrastar. Mariana respirou fundo, contando a história pela enésima vez. A chegada de Carla, os gritos, o chute que roçara sua barriga como uma ameaça velada. Ela disse que ele era dela, meu marido. Ele não negou. Sussurrou, a voz tremendo, enquanto lágrimas frescas escorriam. O detetive anotava, franzindo a testa. A agressora está na delegacia. Tentou alegar ciúmes, mas isso é lesão corporal em grávida. Vamos indiciá-la. Rafael, alertado pelo burburinho, entrou no quarto hesitante, parando na porta como um intruso. Eu posso ajudar com os custos, com o que for preciso, ofereceu ele, a voz baixa, mas os olhos evitavam Mariana. Eduardo o encarou, os punhos cerrados ao lado do corpo. Custos. Você acha que dinheiro resolve isso, Rafael? Minha sobrinha aqui, sofrendo por causa das suas escolhas. Você constrói prédios que expulsam gente como nós dos morros e agora destrói a própria família? As palavras saíram afiadas, ecoando anos de ressentimento velado. Eduardo vira de perto as demolições da construtora de Rafael, famílias despejadas para dar lugar a condomínios que ele nunca poderia pagar. Rafael recuou, o rosto corando. Eu não sabia quem você era para ela, e as obras. É progresso, doutor. A cidade precisa crescer. Progresso para quem? Para os ricos como você? Rebateu Eduardo, a voz subindo, atraindo olhares de enfermeiras que passavam no corredor. Mariana interveio, exausta. Por favor, parem. Eu só quero o bebê bem. A policial pigarreou, encerrando o depoimento. Vamos precisar de você na delegacia amanhã, senhor Rafael, para esclarecer sua relação com a agressora. Ele assentiu, mudo, e saiu novamente, o peso da culpa o arrastando como correntes. Enquanto o amanhecer tingia o céu de cinza pela janela, Rosa, a enfermeira do turno da noite, voltou com uma bandeja de café e biscoitos. Aqui coma algo, querida. Você precisa de forças para o pequeno, disse ela, com um sorriso maternal que contrastava com o uniforme amarrotado de horas de trabalho. Rosa era de um bairro operário na Zona Sul, onde o mar batia em praias sujas de lixo industrial e via em Mariana um reflexo de tantas mulheres que atendia, fortes, mas quebradas pelo dia a dia. Eu sei como é duro. Meu ex me deixou grávida também, mas a gente sobrevive. Tem gente que cuida. Ela arrumou os lençóis, um gesto simples de solidariedade que fez Mariana chorar baixinho. Obrigada, ninguém nunca. Cuida assim. Eduardo observava, o coração apertado. Ele pensou em ligar para a tia de Mariana, lá na periferia, mas decidiu esperar. Em vez disso, saiu para coordenar com a equipe. Mais exames, segurança reforçada. No corredor, encontrou Rafael fumando escondido perto da saída de emergência, apesar das regras. Volte para ela, homem. Não como amante, mas como pai, ou perca tudo, disse Eduardo, batendo no ombro dele com firmeza, um ato de compaixão dura, enraizada na crença de que até os errados podiam mudar. Rafael apagou o cigarro, os olhos úmidos pela primeira vez. Eu tentei ser o provedor, mas errei feio. De volta ao quarto, Mariana adormeceu por fim, o cansaço vencendo o medo. O hospital acordava devagar, carrinhos de café rangendo, pacientes tossindo em salas vizinhas, o cheiro de pão fresco da padaria ao lado misturando-se ao antisséptico. Lá fora, a garoa parava, revelando a metrópole em sua glória contraditória. O oceano azul ao longe, contrastando com os viadutos lotados de trabalhadores indo para fábricas distantes. Rafael entrou na ponta dos pés, sentando na poltrona, observando o rosto sereno dela. Pela primeira vez, via além da esposa.
uma mulher resiliente, com raízes que ele ignorara. O bip do monitor marcava o tempo, e no silêncio ele jurou silenciosamente tentar consertar o irreparável. Mas o dia prometia mais revelações, com a delegacia chamando e segredos familiares se desdobrando como ondas na praia. A cidade pulsava, indiferente, mas dentro daquele quarto, a luta por dignidade começava a ganhar forma. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas semiabertas do quarto, tingindo o ar de um laranja suave que contrastava com a frieza do hospital. A garoa da noite dera lugar a um céu limpo, mas o ar ainda carregava a umidade salgada do oceano, infiltrando-se pelas frestas como um lembrete da metrópole agitada lá fora. O hospital central começava a pulsar com o ritmo do dia. Carrinhos de café rangendo pelos corredores, o murmúrio de pacientes acordando em salas coletivas e o zumbido distante de ambulâncias na rua principal, onde vendedores ambulantes já montavam suas barracas de frutas frescas ao lado de táxis amarelos parados no semáforo. Dentro do quarto privativo, o monitor fetal continuava seu bip constante, um som que agora soava como uma âncora para Mariana, ancorando-a à realidade de que o bebê ainda lutava ali dentro. Ela acordou devagar, os olhos pesados se abrindo para encontrar o rosto de Eduardo curvado sobre uma prancheta, revisando relatórios com a concentração de quem lidava com vidas há décadas. Aos 60 anos, o diretor carregava as marcas de uma vida de ascensão, rugas profundas ao redor dos olhos, mãos firmes que tremiam levemente com o cansaço acumulado. "Bom dia, sobrinha. Como se sente?" perguntou ele, pousando a prancheta e ajustando o soro no braço dela. Mariana piscou, sentindo o corpo dolorido, mas uma calma relativa a invadiu. "Melhor, tio. O bebê. Ele se mexeu agora há pouco, como se soubesse que estou aqui." Ela sorriu fracamente, passando a mão na barriga arredondada, sentindo o movimento sutil que a enchia de uma esperança teimosa. Rafael, que passara a noite na poltrona de couro, agora endurecida pelo desconforto, se mexeu no canto do quarto. Seus olhos estavam vermelhos de insônia, o terno amarrotado pela primeira vez em anos, revelando o homem por trás da fachada de milionário. Ele se levantou, aproximando-se hesitante, como se temesse ser expulso. "Mari, eu trouxe seu chá favorito, da cafeteria da Orla com leite e canela." Ele estendeu um copo de isopor fumegante, o aroma doce se espalhando pelo quarto estéril. Era um gesto pequeno, quase infantil, mas carregado de uma vulnerabilidade que Mariana não via nele desde o início do namoro. Ela aceitou, os dedos roçando os dele por um instante, e tomou um gole, o calor descendo pela garganta como um bálsamo temporário. "Obrigada", murmurou, mas seus olhos ainda carregavam a sombra da traição. Antes que o silêncio se instalasse, a porta se abriu com uma batida educada. Era o detetive da noite anterior, acompanhado pela policial, carregando uma pasta fina. "Bom dia, senhora. Precisamos finalizar o registro. E você, senhor Rafael, vem conosco para a delegacia agora. A agressora prestou depoimento e precisamos da sua versão completa." O detetive, um homem de uns 50 anos com sotaque carregado da zona norte da cidade, daqueles bairros industriais onde fábricas de têxtil exalavam fumaça o dia todo, olhava para Rafael com uma mistura de rotina e desdém. Para ele, casos como esse eram comuns. Maridos ricos, amantes ciumentas, esposas comuns pagando o preço. Rafael assentiu, engolindo em seco. "Eu vou. Mas posso ver o bebê antes? Só um momento." Ele se virou para Mariana, os olhos suplicantes. Eduardo interveio, cruzando os braços. "Deixe ela decidir, Rafael. Você já causou estrago suficiente." A tensão no ar era palpável, como o calor úmido que subia das ruas lá embaixo, onde trabalhadores apressados pegavam ônibus lotados para os canteiros de obra nos morros. Mariana hesitou, sentindo o peso dos olhares sobre ela. "Vá, Rafael, responda pelo que fez. Mas volte e me diga a verdade, toda ela, sem mentiras." Sua voz era firme, uma força nova brotando da dor, como as mulheres de seu antigo bairro que erguiam famílias sozinhas após abandonos. Enquanto Rafael saía com os policiais, o corredor ecoava com seus passos apressados,
misturando-se ao choro de um bebê em outra ala. Eduardo sentou-se na beira da cama, suspirando. Ele vai ter que enfrentar isso, Mari. Carla está acusando ele de promessas falsas, dizendo que planejava o divórcio. Mas a lei protege você e o bebê. Como diretor, eu garanto que o hospital cobre tudo, sem custos. Ele pausou, os olhos suavizando. Lembra quando você era pequena e eu te levava para pescar na praia da Enseada? Sua mãe ria, dizendo que você era teimosa como o mar. Use isso agora. Mariana riu baixinho, uma lágrima escapando. Eu lembro, tio. Você sempre foi o herói quieto. Mas e se eu não conseguir? E se o Rafael não mudar? Eduardo apertou sua mão. A gente muda o que pode, sobrinha. O resto a vida cuida. Eu ligo para sua tia Zilda. Ela quer vir te ver. A menção à tia trouxe uma onda de nostalgia. Zilda, a mulher robusta que criara Mariana na quitanda apertada da periferia, vendendo mangas e conversando com vizinhos sobre contas atrasadas e filhos rebeldes. Diga para ela que eu amo ela e que tô bem, pediu Mariana, mas o tom traía a fragilidade. Enquanto Eduardo saía para fazer a ligação, Rosa, a enfermeira, voltou com um prato de frutas cortadas, mamão e melancia fresca, colhidas nos sítios próximos à cidade. Aqui, para dar energia para o filhote, eu cortei eu mesma na cozinha dos funcionários. Nada de hospitalar. Seu sorriso era genuíno, marcado por dentes ligeiramente tortos, fruto de uma vida sem dentista particular. Rosa sentou-se por um momento, ignorando o apito de um pager no bolso. Eu ouvi o burburinho. Homens como ele acham que dinheiro compra tudo. Mas amor, isso não se compra. Minha filha passou por algo parecido, grávida do segundo. Hoje ela é enfermeira como eu, criando os meninos sozinha. Você vai sair dessa mais forte. As palavras de Rosa tocaram algo profundo em Mariana, um fio de solidariedade que cortava a solidão. Como você faz para continuar, Rosa? Trabalhando turnos assim, vendo tanta dor? A enfermeira deu de ombros, arrumando o monitor. Pela gente, né? Pelos que precisam e pela esperança. Seu bebê vai nascer forte, eu sinto. Ela piscou, saindo para atender outra chamada, deixando Mariana com um senso de conexão. Não mais a esposa isolada de um milionário, mas parte de uma teia de mulheres resilientes, tecida nas ruas suadas da cidade. Horas se passaram, o sol subindo alto, aquecendo o quarto até que o ar-condicionado chiou em protesto. Eduardo voltou com novidades. A tia Zilda chegaria à tarde, de ônibus da periferia, trazendo quitutes caseiros. Ela tá preocupada, mas animada para o netinho. Mariana sentiu, mas sua mente vagava para Rafael. Lá na delegacia, a poucas quadras dali, um prédio baixo e cinzento, cercado por camelôs vendendo pastéis e sucos, ele prestava depoimento em uma sala abafada, o ventilador de teto girando preguiçosamente. Sim, eu tenho um relacionamento com Carla. Foi um erro. Eu amo minha esposa, confessou ele, a voz baixa, enquanto o detetive anotava, o cheiro de café requentado pairando no ar. Pela primeira vez, Rafael via as consequências. Não só o escândalo que poderia abalar sua construtora, com repórteres farejando a história nos bares da orla, mas a perda real, a confiança de Mariana, o futuro do filho. De volta ao hospital, Mariana se levantou devagar, com a ajuda de Eduardo, caminhando até a janela. Lá embaixo, a rua fervilhava. Mães com crianças de mãos dadas, indo para a escola pública ali perto. Operários em uniformes sujos, subindo em caminhões para os canteiros de obra. A cidade, com seus contrastes brutais, iates ancorados no porto ao lado de favelas nos morros, espelhava sua própria vida. Eu vou lutar por nós, tio. Pelo bebê e por mim, disse ela, a voz ganhando força. Eduardo sorriu, orgulhoso. Essa é a minha garota. Mas no fundo ambos sabiam que o dia traria mais testes. O retorno de Rafael, as acusações de Carla e as feridas que o dinheiro não curava. O oceano ao longe rugia, um som distante de renovação, enquanto o hospital seguia seu curso, tecendo destinos em meio ao caos urbano. O sol do meio-dia batia forte nas janelas do Hospital Central, transformando o quarto em um casulo de luz dourada, que dançava sobre as paredes brancas
e o piso de cerâmica fria. O ar úmido da metrópole costeira entrava pelas frestas, carregando o sal do oceano misturado ao cheiro de peixe fresco dos mercados próximos, onde pescadores descarregavam redes no cais movimentado. Mariana andava devagar pelo quarto, apoiada no braço de Eduardo, sentindo cada passo como uma vitória contra a fraqueza que o incidente da noite anterior deixara. A barriga proeminente a equilibrava, e o monitor portátil que carregava bipava suavemente. Um companheiro constante que a ancorava à realidade. Aos 28 anos, ela via no reflexo da janela uma mulher mudada. Os olhos castanhos mais firmes, os cabelos ondulados presos em um coque improvisado, vestindo uma camisola hospitalar que cheirava a amaciante barato. Tio, eu me sinto mais forte hoje. Como se o mar lá fora estivesse me chamando para lutar, disse ela, parando na janela e olhando para a rua abaixo. O trânsito era um caos organizado, buzinas de caminhões de entrega ecoando, mães apressadas levando filhos para o colégio público ali perto, com uniformes impecáveis apesar das mochilas remendadas. Eduardo sorriu, o rosto marcado por rugas que contavam histórias de noites em plantão e decisões difíceis como diretor. Você sempre foi assim, Mari, teimosa como as ondas que batem nos moles. Sua mãe diria o mesmo. Ele pausou, ajustando o jaleco, e consultou o relógio de pulso gasto. Zilda deve chegar a qualquer momento. O ônibus da periferia sempre atrasa no viaduto. Enquanto falavam, a porta se abriu com um rangido familiar, e ali estava ela, tia Zilda, uma mulher de uns 55 anos, robusta e de pele morena curtida pelo sol das tardes na quitanda. Vestia um vestido florido desbotado, sandálias gastas e carregava uma bolsa de pano repleta de potes plásticos. Seu rosto redondo se iluminou ao ver Mariana, mas os olhos escuros carregavam a preocupação de quem criara uma sobrinha sozinha após a morte da irmã. Minha menina, olha só você, toda crescida e carregando meu netinho aí dentro. Ela correu para abraçá-la, cuidadosa com a barriga, o cheiro de sabonete caseiro e mangas maduras envolvendo o quarto como um abraço do passado. Eduardo deu espaço, saindo discretamente para o corredor, onde enfermeiros trocavam plantões ao balcão da enfermaria, o café da máquina chiando vapor. Mariana se dissolveu no abraço, as lágrimas vindo sem aviso. Tia, eu estava com tanto medo. O que aconteceu? Foi horrível. Zilda se afastou um pouco, avaliando-a com o olhar prático de quem lidava com contas atrasadas e vizinhos fofoqueiros na periferia. Eu sei, filha. O doutor me contou tudo no telefone. Esse tal de Rafael. Homem rico acha que pode pisar em todo mundo, né? Mas você é da gente, sangue forte. Senta aqui, que eu trouxe pudim de leite feito com as galinhas do quintal da vizinha. Ela arrumou os potes na mesinha de cabeceira, ignorando o soro e os aparelhos, como se o quarto fosse a cozinha apertada onde Mariana crescera, com panelas borbulhando no fogão a gás. As duas sentaram na cama, Zilda cortando o pudim com uma colher plástica que tirou da bolsa. Come, vai dar força pro bebê. Lembra quando você era pequena e eu te dava isso para parar de chorar depois das brigas na escola? A vida é assim, Mari, doçura no meio da amargura. Mariana comeu devagar, o sabor cremoso trazendo memórias de tardes quentes na quitanda, vendendo frutas para operários que voltavam das fábricas de conservas no porto. Tia, o Rafael. Ele voltou da delegacia? Eu pedi para ele ser sincero, mas não sei se acredito mais. Zilda bufou limpando a boca com a manga do vestido. Homens como ele mudam quando o chão some debaixo dos pés. Mas se não mudar, você tem a gente. Eu e o Eduardo. E essa cidade cheia de mulheres que se viram sozinhas. Olha a Rosa, aquela enfermeira que me encontrou no corredor. Disse que você é guerreira. Enquanto conversavam, o som de passos pesados ecoou no corredor e Rafael apareceu na porta, o rosto abatido pelo interrogatório na delegacia. O terno, outrora impecável, agora estava enrugado e olheiras profundas marcavam sua pele clara. Ele carregava uma sacola de papel da farmácia da esquina, com remédios e um ursinho de pelúcia pequeno, um gesto desajeitado de reconciliação. Mari,
Tia Zilda, prazer em revê-la, disse ele, a voz rouca, entrando hesitante. Zilda o mediu com um olhar afiado, cruzando os braços. Prazer? Depois do que você aprontou. Senta aí e fala direito, rapaz. Minha sobrinha merece verdade, não promessas vazias. Rafael sentou na poltrona, as mãos trêmulas apoiadas nos joelhos. O quarto pareceu encolher com atenção, o bip do monitor acelerando levemente. Eu confessei tudo na polícia. Carla. Foi um erro de ego de achar que eu controlava tudo, como nos negócios. Eu prometi a ela coisas que não cumpri, mas nunca quis machucar você, Mari, o bebê. Ele é o que importa agora. Seus olhos, pela primeira vez, encontraram os dela sem evasão, cheios de uma vulnerabilidade crua. Eu vi na delegacia aquelas salas quentes, cheias de gente comum lutando por justiça. Me fez pensar nas famílias que minha construtora afeta, despejando elas para os morros sem pensar duas vezes. Eu errei com você, com a gente. Mariana observava, o coração dividido entre raiva e uma faísca de compaixão. Não pelo milionário, mas pelo homem que via se quebrar. E agora? Você vai continuar construindo sobre vidas como a minha família, ou vai mudar de verdade? Perguntou ela, a voz firme, ecoando as lições da tia ao lado. Zilda assentiu, intervindo. É isso aí, filha. Palavras são fáceis. Atos é que contam. Rafael baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu vou. Começando por parar as demolições no Morro da Enseada. Dar casas dignas para as famílias. E para você. Eu luto pelo divórcio limpo, ou pelo que você quiser. Mas, por favor, me deixa ser pai. O momento foi interrompido por Rosa, que entrou com um relatório na mão, o uniforme suado de um turno agitado. Desculpem a intromissão, mas o ultrassom de rotina está marcado. O bebê está se mexendo bem, mas vamos checar. Ela ajudou Mariana a se deitar, um gesto prático de empatia que aliviou a tensão. Enquanto o aparelho zumbia, revelando o contorno do bebê na tela, Eduardo voltou, alertado pelo pager. Tudo certo por aqui? Perguntou, notando a dinâmica mudada. Rafael se levantou, estendendo a mão para ele. Doutor, tio, me dá uma chance de consertar. Eu não sabia da sua ligação com a Mari, mas agora vejo o quanto fui cego. Eduardo apertou a mão, relutante, mas com um aceno. Chance, ganhe ela com ações, não palavras. Este hospital vê muito sofrimento causado por gente como você. Mas redenção existe se for real. O exame confirmou. O bebê estava estável, sem complicações do chute. Mariana soltou um suspiro, tocando a barriga. Ele vai ficar bem, nós vamos. Zilda sorriu, orgulhosa, e ofereceu pudim a todos, um ato simples de união que quebrou o gelo. À tarde, com o sol baixando e tingindo o quarto de tons alaranjados, o grupo se reuniu em torno da cama. Rafael ficou, ajudando Rosa a ajustar os travesseiros, um gesto humilde que surpreendeu a todos. A cidade lá fora desacelerava. O burburinho dos ônibus no ponto da rua principal, o grito de vendedores de coco na calçada, o mar ao longe sussurrando promessas de novos começos. Mariana sentia a transformação brotar, não mágica, mas humana, tecida por laços familiares e solidariedade inesperada. Mas no fundo sabia que o caminho ainda era longo. Carla na cadeia, as cicatrizes da traição e o nascimento iminente testando todos. O bip ritmado do monitor ecoava como um coração coletivo, pulsando esperança em meio às sombras da metrópole. O sol poente derramava um brilho avermelhado sobre o hospital central, transformando os corredores em faixas de luz e sombra que dançavam como memórias fluidas. A brisa salgada do oceano entrava pela janela entreaberta, misturando-se ao cheiro de antisséptico e ao aroma doce do pudim de Zilda, que ainda pairava no ar do quarto privativo. Mariana recostava-se nos travesseiros, o corpo relaxado pela primeira vez em dias, com a mão protetora sobre a barriga, que agora parecia pulsar com uma energia própria. O monitor fetal bipava em um ritmo calmo, como o vai-vem das ondas na praia da Enseada, que ela sentia o bebê se mexer. Um lembrete vivo de que a vida seguia, teimosa e resiliente. Zilda arrumava os potes vazios na bolsa, seus movimentos práticos contrastando com o cansaço nos olhos.
Vou para casa agora, filha, mas volto amanhã com mais quitutes. Cuida desse menino aí dentro, hein? Ele vai ser forte como você. Ela beijou a testa de Mariana, um beijo úmido e cheio de afeto materno, forjado nas noites de insônia na quitanda da periferia, onde o barulho dos trens cargueiros ecoava como trilha sonora da sobrevivência. Eduardo a acompanhou até a porta, sussurrando algo sobre o próximo ônibus no viaduto lotado, onde trabalhadores da zona portuária desciam exaustos, mochilas nas costas e sonhos adiados. Rafael ficou, sentado na poltrona, os ombros curvados como se carregasse o peso de suas torres de concreto. Ele olhava para Mariana com uma intensidade nova, sem a arrogância do milionário que ditava ordens em reuniões na orla. Eu falei com meus advogados hoje. Carla vai ser processada, mas eu não vou interferir para soltar ela. Ela errou e eu também, mas pro bebê. Eu quero estar aqui, Mari, não como o provedor que erra, mas como pai. Sua voz era baixa, rouca de emoção contida, e ele estendeu a mão hesitante, tocando levemente a dela. Pela primeira vez, Mariana não recuou. Em vez disso, entrelaçou os dedos, sentindo a aspereza da pele dele, marcada por apertos de mão em canteiros de obra e noites de negociações frias. Eu não sei se perdoo tudo, Rafael, mas pelo nosso filho, eu tento. Você tem que provar. Não só com palavras. Pare com aquelas demolições nos morros, dê uma chance para as famílias como a do tio Eduardo, como a minha foi. Seus olhos castanhos encontravam os dele, firmes, ecoando as histórias que Zilda contava sobre mulheres que reconstruíam lares após tempestades. Rafael assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto barbado. Eu já dei a ordem. Os projetos param até eu rever tudo. Consultas com as comunidades, casas reais, não só luxo para os ricos. É o mínimo que devo. Ele pausou, olhando pela janela para a metrópole que se acendia aos poucos. Luzes dos arranha-céus piscando contra o céu crepuscular, contrastando com as lâmpadas fracas das vielas periféricas, onde mães acendiam fogões a gás para o jantar. Rosa entrou nesse momento, o uniforme amarrotado pelo fim do turno, mas o sorriso inabalável. Hora de checar a pressão, gente. E você, senhor Rafael, parece que precisa de um café. Tem máquina no corredor, mas eu trouxe um termômetro extra. Ela mediu a pressão de Mariana com eficiência, comentando o tempo. A garoa volta amanhã, diz a previsão. Mas o sol de hoje foi bom para a alma, né? Sua presença era um bálsamo. Uma ponte entre o quarto estéril e o mundo real lá fora, onde ela pegaria um micro-ônibus lotado para o bairro operário, com paradas em pontos cheios de conversas sobre contas de luz e filhos na escola. Eu vi muita coisa aqui, Mari. Traições, perdas. Mas olha para você, grávida, forte, com família ao lado. Isso é o que conta. A noite caiu devagar. O hospital ganhando vida com os sons da rotina noturna. O rangido de macas sendo empurradas, o murmúrio de visitas se despedindo nas salas coletivas, o eco distante de sirenes cortando o tráfego na avenida principal. Eduardo voltou após uma reunião rápida na administração, o jaleco agora trocado por um suéter simples, revelando o homem além do diretor. Tudo estável, sobrinha. O bebê pode vir a qualquer momento, mas por enquanto, repouso. Eu fico de plantão aqui perto. Ele sentou-se contando anedotas de pacientes que superavam o impossível, um pescador do cais, que voltara a andar após um acidente, uma família da Zona Sul, que se unira após uma crise. A medicina cura o corpo, mas a família cura a alma. Rafael ouvia, absorvendo as palavras como lições tardias. Ele se levantou para esticar as pernas, caminhando até a janela e olhando para a escuridão pontilhada de luzes. Lá embaixo, a rua ainda fervilhava. Um casal de idosos passeando de mãos dadas perto da praia, crianças correndo em uma praça improvisada, o cheiro de churrasco subindo de uma barraca improvisada. Pela primeira vez, ele via a cidade não como um tabuleiro de negócios, mas como um mosaico de vidas entrelaçadas. Eu cresci no centro com tudo na mão. Mas você, Mari, me mostrou o que é real. Desculpa por demorar tanto para ver. De repente, uma contração forte dobrou Mariana ao meio, o rosto contorcido em dor. Ah,
Vem vindo, gemeu ela apertando a barriga. O quarto explodiu em ação. Rosa acionou o alarme, Eduardo chamou a equipe e Rafael segurou a mão dela. O pânico dando lugar a uma determinação feroz. Eu tô aqui, amor. Respira comigo. Enfermeiros acorreram, empurrando a maca para a sala de parto, os corredores iluminados por fluorescentes que zumbiam como abelhas agitadas. O hospital, com seu cheiro de vida e urgência, tornou-se um vórtice de esperança. Horas se passaram em um borrão de dor e suor. O ar da sala de parto carregado de oxigênio e expectativa. Mariana gritava, o corpo exausto mas impulsionado por uma força primal, enquanto Rafael, ao lado, limpava o suor de sua testa, murmurando encorajamentos. Eduardo coordenava do lado de fora, garantindo o melhor time. Um ato de proteção familiar que transcendia cargos. Finalmente, após um último esforço, o choro agudo rompeu o ar. Um menino, rosado e vigoroso, com olhos que já pareciam carregar o brilho do mar. É um menino, saudável 3 quilos, anunciou o obstetra, cortando o cordão enquanto Rosa embrulhava o bebê em um cobertor macio. Mariana o pegou nos braços, lágrimas de alívio e alegria misturando-se ao suor. Meu filhinho, você veio. Rafael se inclinou tocando a mãozinha minúscula, o rosto banhado em lágrimas. Obrigado, Mari, por nos dar essa chance. Eduardo entrou, os olhos úmidos, e Zilda, alertada por telefone, prometia chegar ao amanhecer com o berço improvisado da quitanda. Na quietude pós-parto, com o nascer do sol tingindo o quarto de Rosa, a família se reuniu ao redor da cama. O bebê mamava calmamente e Mariana sentia as feridas se curarem. Não todas, mas o suficiente para recomeçar. Rafael jurou, em silêncio, honrar as promessas, reformar sua construtora para incluir os esquecidos, apoiar Mariana em sua independência. A cidade acordava lá fora, o oceano rugindo ao longe, um hino à resiliência. No hospital central, em meio aos contrastes da metrópole, uma nova vida brotava, tecida por compaixão e transformação, provando que a bondade, mesmo tardia, podia mudar destinos.